Seja muito bem-vindo ao meu Cafofo e a mais um vídeo dessa série que poderia ser cobrada, mas eu tô fazendo de graça. E ainda sem ser publi, né? Ei, Notion, me nota. Vamos começar uma amizade sincera. Se você chegou nesse vídeo de paraquedas, já tem mais 2 vídeos onde eu falo no primeiro sobre a estrutura do Notion, como ele funciona, e no segundo vídeo eu mostro mais quais são as possibilidades de você criar uma página no Notion, o que você pode fazer dentro dela e tudo mais. E hoje você vai aprender de uma vez por todas todos os layouts, ou seja, o modo de visualizar um banco de dados dentro do Notion. Você vai ver que cada uma tem a sua particularidade, eu vou te mostrar exemplos dentro do meu sistema, e depois dessa aula você vai querer mudar o seu sistema do Notion inteirinho. Ou se você ainda não tiver um, você vai poder adquirir o meu, que é o Segundo Cérebro, tem sempre o link aqui na descrição. Então bora lá pra tela do meu computador pra gente ver os layouts. Bora lá, então você tá dentro aqui do meu Segundo Cérebro, na verdade do template que está à venda, no link da descrição, pra eu mostrar aqui pra você os exemplos dentro do sistema do Segundo Cérebro, tá? Primeiro a gente vai vir aqui e eu vou te mostrar que tem 6 layouts. O Notion, ele disponibiliza 6 visualizações, 6 tipos para você visualizar um banco de dados. Cada uma tem a sua particularidade, cada uma tem suas características. E é isso que a gente vai falar nessa aula de hoje. Então eu vou mostrar exemplos dentro do sistema aqui e também mostrar todas as configurações que você pode fazer em cada uma dessas visualizações. Primeiro a gente vai começar com a tabela, tá? Para te mostrar a tabela eu vou vir aqui na seção de conteúdos e essa visualização aqui é em tabela. Tá vendo que aqui no ícone ele já mostra pra gente o que é aquela visualização. Então, em cada visualização, ele mostra aqui, por exemplo, a timeline, ele mostra uns risquinhos, como se fosse realmente a hora de cada momento aqui do dia. O board tem essas coluninhas assim. O calendário é o mês, o ícone de mês. Então, em cada visualização tem o seu ícone para ficar mais fácil de você enxergar aqui. Então, a tabela ela é assim, é como se fosse um Excel da vida, tá? E dá para fazer milhões de coisas com ela. Na próxima aula eu vou falar sobre as propriedades, tá? Mas já adiantando que as propriedades são essas colunas aqui, tá? Então, quando você tem um volume muito grande de informação, por exemplo, os conteúdos que eu tô assistindo no momento, consumindo no momento, lendo livros, são muitos conteúdos, né? É muita informação. Então, a gente pode inserir diretamente pela tabela. Você vem aqui em New, né? E insere algum conteúdo, por exemplo, série X. Lembra que eu falei, cada linha dessa é como se fosse uma aba dentro daquela pasta sanfonada. Então, lembra dessa analogia. O banco de dados é como se fosse a pasta sanfonada e cada linha dessa é como se fosse realmente cada informação dentro da pasta. Então, sempre quando você quiser inserir informação em um banco de dados, sempre começa criando por uma tabela. Mesmo que você vai usar o calendário, por exemplo, começa usando e criando pela tabela. Então, como que cria? Eu já te mostrei, né? Mas eu vou mostrar de novo. Barra, e aí você escreve table. Aí tem 2 tables, certo? A table simples e a table que é essa database que a gente quer. Então, você clica em Table View. Quando você vai criar uma página nova, que nem eu mostrei na aula anterior, deixa eu criar aqui só para você lembrar disso. Quando você cria uma página nova, você consegue incluir um banco de dados dentro dessa página e não dá para inserir mais nada dentro dela. Se você clicar nessa opção aqui. Se você clicar fora, você pode colocar quantos bancos de dados você quiser. Então, eu vou criar uma tabela aqui para a gente começar a mexer nela. Então, ele sempre vai perguntar aqui para você qual que é a source, qual que é a origem que você quer daquele banco de dados. Você pode ter uma visualização de um banco de dados que você já possui, que você já criou. Então, o de conteúdos, por exemplo, eu posso visualizar essa tabela aqui. Aí ele vai me perguntar qual visualização existente, né, que eu quero colocar aqui nessa página. Todos ou por status. Eu vou colocar uma New Empty View para ela gerar zerada. Então, esse estilo que eu acabei de criar é pegando de uma database que eu já criei. Amanda, se eu quiser criar uma database nova, aí a gente vai... Deixa eu fazer de novo. Voltar lá, apagar. Se eu quiser criar uma database nova dentro de uma página, é só eu fazer a mesma coisa. Cria uma página e escolhe a database.
quero fazer uma dashboard, quero fazer um planner. Então clica fora, né, da página e escreve table. Aí você escolhe essa opção aqui, table view. Aí ele vai falar a mesma coisa, ele vai pedir aqui para você selecionar uma origem ou uma nova database, que é essa daqui que a gente quer agora. Então ele fica assim, sem nome, peladinha, e eu recomendo que você comece criando o seu banco de dados pela tabela, porque é mais fácil de você inserir as informações aqui dentro, né? Quando você tem outras visualizações, fica mais difícil de você inserir. Às vezes você vai precisar abrir o cartão para poder inserir a informação. Então, dica da Mandinha, começa criando a tabela, inserindo as informações e depois você vem aqui e muda o layout para o layout que você quiser. Então, se é uma lista, aí eu vou e transformo ela em lista, tá? Então, você já aprendeu a transformar um banco de dados em outro, já aprendeu a criar um banco de dados do zero. Então eu te mostrei aqui que na seção de conteúdos aqui do nosso template do segundo cérebro, é muito mais fácil de você inserir uma nova informação, certo? E de inserir as outras propriedades aqui, tá? É muito mais fácil você fazer isso em tabela do que em outras visualizações. Agora, a tabela também serve para você analisar dados. Por que o Excel ele é muito famoso? Porque a gente analisa dados, né, no Excel. Então aqui essa tabela também serve para analisar dados dentro do Notion. Como é que a gente analisa dados? Fazendo agrupamento e fazendo ordenação. A gente filtra também as informações. Por exemplo, eu falo Notion, me dá só os livros que são de inteligência financeira, que tem habilidade que contém a inteligência financeira. Ele vai mostrar aqui na minha lista só livros de inteligência financeira. Isso eu fiz um filtro, eu fiz entre aspas, né, porque eu não fiz aqui. Mas depois você vai aprender nas próximas aulas também a filtrar e ordenar, tá? Só um exemplo aqui para você entender como é que a gente analisa dados. Ou, por exemplo, eu tenho o banco de dados aqui de diário. Eu vou ir no banco de dados original, tá vendo quando tem essa setinha aqui, ó? Embaixo, é que isso daqui é um banco de dados que está linkado, ele não é o original. O original, eu vou clicar nele e agora sim eu estou no banco de dados original. Então, como é que eu faço uma análise de dados em uma tabela? Eu vejo aqui, por exemplo, os hábitos que eu fiz durante o meu mês, né? E daí aqui embaixo a gente consegue fazer uma análise. Quantos que eu dei o check? Ele vai me mostrar aqui quantos que eu dei o check. Eu dei 5 vezes, 5 dias que eu fiz esse hábito. Não, eu quero saber agora, Notion, quanto em percentual. Aí ele vai me dar 27% do mês eu fui consistente nesse hábito. Ou eu posso também contar todos os dias. Isso aqui não é muito eficiente para esse caso, mas dá para fazer tudo isso. Contar todos, ele me dá o número que estão com o check ativado, o número que estão unchecked, ou seja, 13 que eu não selecionei, o percentual de check e o percentual de não check. Então dá para analisar dados dessa forma, né? Então eu não conseguiria, por exemplo, fazer isso numa galeria ou numa lista, porque ele não me dá as informações aqui. Tá vendo que eu tô conseguindo ver todos os dias do mês? Eu não conseguiria isso se fosse num calendário, né? Não conseguiria analisar essas informações. Então a tabela é ótimo para isso, para você inserir dado rapidamente, né? Como eu mostrei ali, e para você analisar dados também. A segunda visualização que a gente tem é a de board. A de board eu vou te mostrar dentro do meu próprio sistema, do meu segundo cérebro, que é essa daqui. Ela tá com um ícone de setinha, porque agora o Notion tem essa opção de você colocar um ícone, né? Não é um emoji. É um ícone dentro do ícone aqui da propriedade mesmo. Então eu posso clicar aqui, ó, e selecionar um ícone. Eu selecionei esse da setinha porque é o meu fluxo de criação de conteúdo. Então o board é isso daqui. Ai não, eu não mostrei a tabela. Peraí, volta aqui na tabela. Então bora lá, vamos ver quais são as configurações que a gente pode fazer numa tabela. Quando você clica aqui nos 3 pontinhos e layout, ele já diz para você que a table tá ativada. Aqui você consegue mostrar ou esconder as linhas verticais. Tá vendo ali que sumiu as linhas daqui? Então eu posso mostrar ou esconder. Aqui é uma opção muito legal de wrap, quando ele deixa tudo juntinho, tá vendo? Para a informação não ficar quebrada. Aqui, por exemplo, 12 de setembro tá quebrando a linha para baixo. Então, se eu desativar, ele fica tudo certinho para ficar alinhado. Aqui você também tem essa opção de abrir as páginas do lado. Esse é default, né? Esse é o original da tabela. O arquivo ele sempre vai abrir do lado, ou ele abre no centro da tela, ou ele abre numa página inteira. Então tem essas 3 opções para você escolher. Voltando aqui, a gente consegue fazer o que numa tabela? A gente consegue filtrar dados, como eu falei. Notion, me mostra
só os dados de setembro. Aí eu filtro pela propriedade data. Isso a gente vai falar mais pra frente, tá? Então não precisa se preocupar com isso. Posso também ordenar as informações ali. Então eu quero que o Notion me dá em ordem alfabética. Eu posso agrupar essa tabela pela propriedade que eu quiser. Então eu posso agrupar, por exemplo, por data. E aí ele me mostra por data o quê? Relativa, data por dia, data por semana, por mês ou por ano. Se é um diário, por exemplo, eu posso mostrar por mês. E daí ele me dá aqui todo mês numa setinha, escondidinho aqui. E aí fazer esse agrupamento é muito importante, muito interessante quando você vai analisar os dados. Tá bom? Vou deixar aqui nenhum, porque tava assim. E na tabela também tem esses subitens. Os subitens é uma nova funcionalidade do Notion, que você consegue fazer tipo tarefa e subtarefa. Então, vamos supor que eu tenho uma tarefa de gravar esse vídeo. Para gravar esse vídeo, eu preciso fazer o roteiro, eu preciso gravar, depois eu preciso editar, depois eu preciso fazer um monte de coisa, fazer a thumbnail. Então, essas subtarefas entrariam nesse subitem aqui. Aí eu posso escolher aqui, posso renomear, opcional, e eu posso criar em cada tabela. Eu não vou criar aqui, porque nesse banco de dados não faz muito sentido. Mas no banco de dados de tarefas, por exemplo, você pode ativar essa opção. E aí depois eu te mostro como que fica na linha do tempo essa opção de... Ah não, vou mostrar aqui também. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Vou mostrar aqui, ó, nas tarefas recorrentes. Eu vou ativar esses subitens aqui. Eu vou criar. E aí o que acontece? Ele mostra aqui, ó, ele cria uma setinha, tá vendo? Então a cada vez que eu for abrir essa setinha, eu tô querendo dizer pro Notion que aqui, se eu quiser criar um subitem, ele vai estar dentro desse item aqui. Então, para lavar roupa, eu preciso fazer o quê? Separar a roupa. Aí tá vendo que ele cria uma propriedade aqui? Ele criou uma propriedade mãe e uma propriedade filho. Isso aqui depois a gente fala, é muito complicado agora para você, mas é só para você entender que dentro de uma tarefa, na tabela, você pode incluir uma subtarefa. E aí você pode esconder bonitinho, né, para ficar mais minimalista. Beleza, eu vou fechar, eu vou excluir isso aqui porque eu não quero. Vou esconder isso aqui também, vou esconder isso. Então a tabela, basicamente, você pode fazer isso daqui. Você pode agrupar, pode colocar o subitem, pode fazer um wrap aqui para alinhar as colunas e as linhas. Enfim, basicamente, tá? Agora, vamos para board. A board eu vou te mostrar aqui dentro do meu sistema mesmo, do segundo cérebro. Aqui eu tenho um fluxograma de criação de conteúdo. Ou seja, eu tenho várias colunas aqui e eu vou arrastando um cartão para o outro à medida que eu vou avançando nesse fluxograma. Então, por exemplo, aqui, amanhã, dia 6, eu vou postar um TikTok. Ele está com o tema decidido, certo? Quando eu começar a roteirizar esse vídeo, eu venho e passo para cá. Quando ele estiver gravado, eu venho e passo para cá. Quando eu estiver editando, eu venho e passo para cá. Então é um fluxograma. O board, ele é muito bom para esse tipo de coisa, o fluxograma. E você viu aqui que dá para eu editar as propriedades aqui mesmo, né? Eu não preciso entrar no cartão para eu poder editar as propriedades. Eu posso editar já por aqui, né? E aqui também eu posso fazer outras coisas, né? Deletar, duplicar, copiar link, renomear, editar alguma propriedade e mover, enfim. Então o board é muito bom para isso. O board também é bom para quê? Eu gosto de usar o board dessa forma aqui. Quando eu vou definir a frequência de conteúdo daquele trimestre, por exemplo, nos meus canais, aí eu uso aqui segunda, terça, quarta, ele tá agrupado pelos dias da semana. E aí depois eu consigo colocar direitinho aqui as informações. O que eu vou postar na segunda? O que eu vou postar na terça? O que eu vou postar na quarta? Então ele serve para visualizar a minha frequência semanal de postagem de conteúdo. É só para eu visualizar mesmo, eu não faço nada, eu não manipulo esse banco de dados aqui não, tá bom? Então, o que a gente pode fazer com o board? Eu vou voltar aqui no template e eu vou te mostrar aqui, essa outra visualização aqui da semana é um outro estilo de visualização, o que você pode fazer com o board. Né? Aqui tem a visualização da nossa semana. Então, quando você for planejar a sua semana, você pode entrar aqui e planejar a partir dos dias. Então, os dias ali estão nas colunas e as linhas é o tempo, né? O bloco de tempo que você vai levar. Como que a gente faz isso? Eu vou mostrar aqui as configurações. Na verdade, vamos criar aqui um board. A mesma história. Você pode clicar aqui na barra e escrever board. E aí você pode clicar em board view. Ele vai mostrar a mesma coisa. Uma database, se você quiser pegar e colocar aqui, ou se você quiser criar uma nova database. Aí ele vem
por padrão, ele vem assim, tá? Ele vem agrupado pelo Kanban, né? Por esse status aqui. Quais que são as configurações de uma board view, de um quadro, né? No inglês se chama quadro, board. O layout, o que você pode fazer aqui com o layout de board? Você pode sempre, em todas as visualizações, você pode esconder o título ou aparecer. Aqui no board você pode mostrar a imagem de capa daquele cartão em específico, seria esse card 1, 2 ou 3. Você pode mostrar também o conteúdo que tem na página. Então, se eu escrever alguma coisa aqui nessa página, ele vai mostrar ali pra mim, tá vendo? Se eu tivesse escolhido imagem, ele ia mostrar a imagem de capa desse cartão aqui. Vamos voltar em layout. Aqui você pode diminuir o cartão ou deixar grande, e você pode fit imagem para a imagem caber dentro ali desse quadradinho. E aqui é legal, você pode agrupar, ele vem automaticamente agrupado pelo status, que é a propriedade que já foi criado, mas você pode agrupar por qualquer propriedade que você escolher, como nesse exemplo aqui, eu agrupei pelos dias da semana. Então eu tenho uma propriedade chamada dias da semana, e aí eu tenho segunda, terça até domingo, e eu agrupei pelos dias da semana. Aqui você pode fazer um sort, né, uma ordenação manual, ascending ou descending, que é ordem crescente ou ordem decrescente. Aqui você esconde os grupos que estão vazios, então ele vem aqui pro lado, tá vendo? Ele fica mais minimalista também, é legal. E você pode dar uma cor para a coluna. Ela fica bem fraquinha, isso eu posso perceber, ela fica bem fraquinha, mas também fica legal quando... Deixa eu tirar daqui, ó. Fica azulzinho, tá vendo? Verdinho. Fica bonitinho. Aí voltando aqui, dá pra fazer o que mais? A mesma coisa aqui, né? Abrir a página do lado, no centro ou uma página inteira. E é isso, o layout é isso. Aí você pode, no board, agrupar e subagrupar. Na tabela você percebeu que não pode subagrupar. No board já dá pra gente fazer um subagrupamento. Então fica muito legal, por exemplo, aqui que eu te mostrei. Ele tá agrupado pela data e subagrupado pelo horário, pelo bloco de tempo. Então eu consigo ter uma visualização melhor do que eu faço em cada dia e em cada horário. Tá vendo como é legal? Isso você pode usar para várias coisas. Isso aqui foi um dos exemplos que eu te mostrei para mostrar a sua semana, certo? E esse aqui é outro exemplo que eu te mostrei de como você pode agrupar pelo status do conteúdo e subagrupar pelo dia da semana. Então aqui eu consigo perfeitamente saber quais dias aqui da semana eu vou postar conteúdo e qual que é o status que esse conteúdo tá no momento, certo? Então essa é a particularidade da board. Eu amo isso. O fato de você conseguir agrupar e subagrupar. Isso dá muita possibilidade de você fazer coisas diferentes aqui. Então aqui você escolhe o group e o subgroup. Agora vamos para a terceira visualização, que é a linha do tempo. Tabela board e linha do tempo, certo? Aqui na linha do tempo eu vou te mostrar, no segundo cérebro mesmo, temos aqui uma linha do tempo. Ele não tem nada aqui porque não tem nenhuma tarefa para o dia de hoje. Mas eu vou clicar aqui em Today. E se eu clicar aqui, tá vendo que ele mostra o cinzinha aqui? Esse cinzinha é o arquivo que eu vou criar. E esse negocinho vermelho é aonde tá a data e o horário de hoje, né? Então aqui, se eu clicar, ele mostra o cartão. Aí eu vou escrever compromisso 1. E aqui o mais legal da linha do tempo é que você pode acompanhar literalmente minuto a minuto, ou de 15 em 15 minutos no caso. Aí aqui dá pra você manipular direitinho quanto tempo você levou naquele compromisso, das 3 até as 4h30. Tá vendo? Então é muito interessante por conta disso. Dá pra você saber exatamente quanto tempo você levou pra fazer alguma tarefa. Aqui dá pra você mudar a linha do tempo pra horas. Tá vendo que ele aumentou mais? Aqui nas coluninhas ele vai de 15 em 15 minutos. Já no dia ele vai de hora em hora. Dá pra mudar por semana e ele mostra cada semana. Dá pra você fazer uma visualização de semana assim também. Eu não gosto. Nunca usei, na verdade, pra saber, né? Mas eu prefiro assim, pra ver a visualização de board da semana. Mas assim dá pra você também. Aqui só não daria pra você manipular aqui o horário direitinho. Aí você teria que entrar no cartão e escrever o horário daquela tarefa. Mas fica assim também. Week by week, que são de 15 em 15 dias. Mês, dá pra visualizar por mês também. Por quarter, que é 3 meses. E ano. Aí você tem uma visualização em linha do tempo por ano e por todos esses aqui. Eu gosto de deixar no dia ou no horas. Daí eu consigo manipular mais bonitinho aqui. Essa setinha vai pro dia anterior. Vai indo, né? Vai voltando aqui no horário e vai avançando no horário também. E quando você clica em Today, ele volta para onde você tá no dia de hoje, no horário de agora. Como que cria uma linha do tempo? Deixa eu
apagar isso aqui, a mesma história. Você clica na barra e escreve timeline, timeline view. Quando você cria uma timeline, você escolhe a sua origem ou cria uma nova. Criando uma nova, ele dá 3 cartões já e vem aqui por mês, tá? Aí você pode trocar quando você quiser. Aqui o que é interessante, tem um macetezinho, que na verdade eu não sei se eu gosto, não sei se eu não gosto. Eu tentei usar, mas eu não me acostumei, que é o que? Tá vendo essa setinha aqui do lado? Ele mostra a tabela. A tabela do que, Amanda? Desse banco de dados. Então são todos os arquivos aqui que tem nesse banco de dados. No caso, são 3 só, tá vendo? Então ele mostra aqui e dá pra você ter um controle maior. Então, se eu quiser criar logo aqui, por exemplo, teste 4. Aí eu consigo o quê? Ele não foi criado essa tarefa aqui na linha do tempo, tá vendo? Ele só tá criado aqui, ele só tá criado aqui do lado na tabela. Tá vendo que quando eu passo o mouse, ele tá escrito aqui teste 4, que é o nome da minha tarefa. Aí o horário que eu escolher, clicar, ele vai aparecer aqui pra mim. Então isso é legal também. Lembra que eu te falei sobre a tabela ter as subtarefas? Aqui na linha do tempo é muito interessante porque nessa bolinha aqui você consegue clicar e arrastar e automaticamente criar uma subtarefa. E aqui, caso você não tenha ativado, ele vai ativar aqui pra você, ele vai aparecer isso daqui. E aí você pode nomear aqui e criar, e aí ele vai ficar assim, subitem e dependência. É um pouco complicadinho de entender esse negócio aqui, mas é basicamente isso, ele fica assim, ó, ele fica uma setinha, indicando que essa é a tarefa principal e essa é a subtarefa. Agora uma coisa que eu ia falar que eu esqueci. Isso daqui, essa parte de tabela aqui, ela não consegue aparecer dentro de algum quote, por exemplo. Quote não, dentro do callout. Se eu jogar essa timeline pra cá, ele não vai aparecer. Tá vendo que sumiu a opção daquela setinha de aparecer a tabela aqui do lado? Ele some. Não sei porquê. É algo do Notion, não sei. Mas eu utilizo só assim mesmo, dentro do callout, né? Pra ficar tudo bonitinho assim, tá vendo? Dentro do callout, isso aqui é um callout. Tá vendo? Isso é um callout. E aí eu tiro a cor dele pra ele ficar assim, bonitinho, minimalista. E quando eu fechar aqui, vai ficar tudo dentro do seu devido toggle, tá bom? Então a timeline é isso. Timeline é ótimo pra você gerenciar as tarefas do dia a dia e pra ver exatamente cada horário. Agora a próxima visualização é em calendário. Vamos voltar aqui nas tarefas e eu vou te mostrar essa visualização que já está criada, que é de calendário. É basicamente para ver o calendário, não tem segredo nessa visualização aqui. É ótima para ver os seus compromissos aqui. Tá vendo? Esse aqui que a gente criou na linha do tempo. Compromisso 1, ele aparece aqui na visualização do mês. Nesse segundo cérebro aqui que eu criei para você, ele tem as 3 visualizações são as mesmas. É o mesmo banco de dados aqui, é o mesmo banco de dados na semana e o mesmo no mês, para você ver as tarefas do dia a dia em diferentes visualizações. Então, o calendário é isso, é para você ver os seus compromissos e quais são as configurações dele. Aqui dá para você mover pro mês que você quiser. E quando você clica em Today, ele volta para o dia de hoje. Aqui a gente pode fazer o que no calendário? Ele aparece aqui sem data, né? Que são arquivos que eu criei que estão sem data. E se eu quiser colocar data para ele, é só clicar e ele vai aparecer no dia de hoje. Aí eu mudo para o dia que eu quiser. Aqui nos 3 pontinhos a gente pode mudar o nome, mudar o ícone, como você já sabe. Em layout, vamos ver o calendário aqui que a gente pode fazer. Mostrar o título ou esconder. Aqui o calendário é bem simples, não tem muito frufru não. Ele mostra o calendário por qual propriedade? Pela data de início, pela data de fim ou pela data criado em. Aí eu escolho qual que é a propriedade que eu quero que mostre as coisas aqui no calendário. Por que tem 3 aqui? Porque tem essas 3 propriedades dentro de cada desse banco de dados aqui. Então você pode mostrar os compromissos pela data fim. Aí tá vendo que mudou? Porque esse não tem data fim, tudo tem data de início. Então ele volta aqui. Aqui é a mesma coisa, abre as páginas do lado, no centro ou em tela cheia. Voltando aqui, a gente não pode agrupar no calendário, não precisa de agrupamento, aqui não tem essa opção, só tem a opção mesmo de filtrar e de ordenar. E aqui você pode bloquear esse calendário para não perder alguma informação ou para não desajustar, né, os filtros e tal. Você pode dar um lock, pode copiar o link dessa visualização, duplicar essa view
ou deletar essa view. A próxima visualização eu vou criar aqui para você e eu vou criar no mesmo banco de dados de tarefas, mas eu vou criar, na verdade, uma nova e eu vou transformar ela em lista, que é a que eu quero falar para você agora. É a lista. Tá vendo que aqui embaixo, ó, tem um textinho aqui explicando para que serve, para que é, na verdade, cada visualização. Então a tabela, ele fala que é para qualquer dado estruturado. Aqui a board é um Kanban, ótimo para projeto, planejamento de projeto. Timeline, ótimo para marcar os compromissos do dia, né? Planejar. Calendário, view do mês para planejamento de evento. E a lista aqui, uma simples, bem simplificado, view de página. Traduzindo tudo errado. A lista, ela é uma visualização de página simplificada, tá? Você tá vendo aqui que ela é bem simples, ela só mostra realmente uma lista e ela pode mostrar a propriedade que você quiser aqui do lado. Aqui tem a propriedade criado em, mas aqui você pode mostrar ou esconder qualquer propriedade. Aí fica assim, por exemplo. Eu vou falar mais sobre propriedades, repito, vou falar mais sobre propriedades na próxima aula, então fica ligado para você não esquecer disso aqui. Então aqui voltando em layout de lista, dá para você esconder também e voltar e abrir as páginas aqui em qualquer configuração. A lista dá para agrupar, tá vendo? Já tem essa opção de agrupamento e tem a opção também de filtrar, de ordenar e de escolher quantas páginas você quer que apareça aqui na visualização. Até 50 páginas ou, por exemplo, até 10 páginas, aí ele escolhe aqui Load More. Eu raramente utilizo essa visualização aqui de lista, só para ver, por exemplo, as leituras do ano, ou para escolher as leituras que eu mais gostei, né, minhas leituras favoritas, ou os cursos que eu fiz no mês. Essa visualização é basicamente para você ver uma lista de coisas. Então, tudo que você quiser mostrar em lista, né? Lista de compra, por exemplo, wishlist, o que você quer comprar, é legal para colocar em lista nessa visualização. Aqui dá para editar o nome, assim, né? E só. Eu vou apagar essa lista aqui, essa visualização, porque ela não tem no template. E agora a última visualização, vou apagar isso aqui também, na verdade. A última visualização que nós temos é a em galeria. Galeria, ela é ótima para você fazer um dashboard, para você fazer um planner, né? Aqui eu não fiz esse template do segundo cérebro em galeria, mas eu poderia fazer também, tá? Eu quis, na verdade, a ideia dele é deixar tudo dentro de uma página só, para que você não precisasse ficar mudando de página. Mas na galeria dá para você fazer um negócio e ficar bem visual. Como por exemplo esse daqui que é o meu segundo cérebro. O meu é assim, ele é em galeria e aí eu fiz uma imagem para cada planner e deixei aparecendo aqui, né, o nome do planner e aí ele fica assim mais bonitinho, mais visível, né, mais bonito visivelmente. Porém assim também é super funcional. Quais que são as configurações que a gente pode fazer em uma galeria? Primeiramente, vamos criar uma galeria aqui, né? Barra, e aí você escreve Gallery View. A galeria é a mesma coisa, você escolhe uma origem ou cria uma nova. Aí ele cria assim, 3 páginas com o ícone aqui da galeria, né? Dá pra você ver aqui. Aí você escolhe o nome do seu banco de dados e pode criar novas galerias aqui, novas imagens. Então ele fica assim. As configurações, o que acontece? A gente vem aqui em Layout. Aqui é a mesma coisa do Board, dá pra você mostrar o content, né, o conteúdo que tá aqui dentro, dá pra você mostrar a imagem de capa ou nenhuma, e aí fica bem minimalista assim também. Dá pra aumentar ou diminuir o tamanho do card e dá pra escolher também onde que ele vai abrir, do lado, no centro ou em a janela aberta. Aqui a gente pode fazer o que? Agrupar também a galeria, muito importante. A gente pode agrupar por qualquer propriedade que você tenha criado dentro daquele banco de dados. E aí aqui, por exemplo, eu agrupei pela data de criação. Aí ele escolhe aqui, ele dá as opções. Dia, por data criada por semana ou data criada por mês. Aí vai aparecendo aqui. E a mesma coisa, né? Para você dar um lock nesse banco de dados, copiar o link, duplicar essa view ou deletar essa view. Então essa é a galeria também, é bem simples, não tem segredo. Aqui também dá para você clicar no lápis e editar todas as configurações aqui. E dá para mover, editar a propriedade daqui, renomear, abrir uma nova aba, enfim. Então essas são as configurações que dá para você fazer numa galeria. Quais que são as aplicações que eu uso na galeria?
principalmente aqui no diário, quando eu vou criar um novo dia, né, pro meu diário. Então ele tá em galeria, tá vendo? Galeria aqui, e todo dia eu venho aqui e clico no New pra escrever um novo dia. Hoje é 5 de janeiro, aí ele cria assim, tá vendo? Dá pra eu editar direto aqui, não precisa eu abrir o cartão pra eu editar essas configurações aqui. Então é simples por conta disso, tá? Então eu uso a galeria nesse formato aqui. E também uso bastante a galeria em Dreamboard, né? Pra eu colocar aqui, por exemplo, nos meus projetos, aí eu coloco lá uma imagem de como que eu quero chegar naquele projeto. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, esse puta aulão. Esse vídeo tá muito gigante, mas eu espero que tenha te ajudado a entender quais que são as particularidades, né, de todas as visualizações que o Notion nos oferece. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários também, sabe o quê? Uma sugestão do que você quer aprender nessa série de Notion. Eu vou super acatar a sua sugestão. E é isso, a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo pra você e bye!